celebrai com júbilo a Yahvé, todos os moradores da terra, servi a Yahvé com alegria, e apresentai-vos a Ele com cântico. Graça e paz, que este seja um dia quando os nossos corações cantam, exultam, alegram-se e não cessam de fazer subir o incenso da adoração, do reconhecimento de que Yahvé é o nosso Deus, e Ele será o nosso guia eternamente. Louvemo-lo, engrandeçamo-lo neste momento, abrindo os nossos corações para mais uma jornada de estudo, e ao mesmo tempo colocando-nos sob a proteção do sangue do Cordeiro, para a abordagem de um assunto tão grave, tão necessário, mas ao mesmo tempo numa guerra, num conflito. Pai querido, não há Deus além de Ti, não outra rocha, não reconhecemos outro Senhor, outro soberano, só Tu és Deus. Só Tu és o Supremo Criador do Universo. E além de todo o Universo, a coroa da criação, os seres humanos, feitos à Tua imagem e semelhança para Teu louvor e glória. Reconhecemos-Te como o único Deus verdadeiro é Jesus Cristo a quem enviaste. E é como filhos, pertencentes ao Teu reino, nascidos de novo, irmanados em Ti, que nos aproximamos neste momento para Te exaltar e invocar a presença do Teu Santo Espírito, rogando luz, entendimento e o poder que dele emana para quebrar cadeias, para revelar a palavra. Senhor Jesus, na cruz do Calvário levaste os nossos pecados, as nossas maldições, o poder da Tua morte expiatória, Tua morte vicária em nosso lugar. Não apenas a morte, a sepultura que não Te pôde reter, poder da ressurreição, da ascensão, conscientes da Tua posição à destra do Pai, intercedendo por nós, Rei dos reis, Senhor dos senhores, que Te preparas para regressar e estabelecer o Teu reino. Mas até aquele dia Tu nos enviaste a proclamar a palavra, a levar a redenção, a esperança para todos os homens. Senhor Jesus, no meio dos conflitos espirituais, quando trevas e luz se confrontam de uma forma cada vez mais intensa, quando o mal parece prevalecer, mas a certeza de que o bem há de triunfar, no meio dessa guerra, rogamos-Te que tires o véu dos nossos olhos, que Tu nos dês um espírito de revelação, e ao abordarmos as raízes de ocultismo, nós queremos nos colocar debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. Nós invocamos agora esta proteção e nos declaramos protegidos pelo sangue. Decretamos que nenhuma retaliação vem sobre nós, sobre nenhum ouvinte da Tua palavra. Sejam selados todos os ambientes agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pelo poder do sangue do Cordeiro imolado, nós selamos os ambientes e decretamos que toda conexão entre o reino das trevas e os ouvintes da Tua palavra é interrompido, e a presença do Teu Espírito, dos Teus anjos ministradores, se faça sentir em cada ambiente,
e que os ouvidos sejam abertos a ouvir a Tua voz, e todos aqueles que têm sido vítimas das cadeias do oculto, do reino das trevas, que Tu venhas quebrar estas cadeias, trazer o espírito de revelação e operar uma completa libertação. Glorifica-te a Ti mesmo. Que estes sejam momentos em que o véu seja removido dos nossos olhos, Tua palavra seja entendida, a verdade seja assimilada, e a disposição do coração de ajustar a conduta ao conhecimento revelado esteja presente em todos nós, para dar o fruto de um bom terreno que recebe a semente da Tua palavra. Seja a Ti somente honra, glória, louvor, ações de graça e adoração, no precioso nome do nosso Redentor, Jesus Cristo, Teu bendito Filho. Amém e amém. Bem, meus amados, nós começamos a abordar sobre as raízes do ocultismo, definimos, falamos desse mundo oculto e paramos em fontes do oculto ou ocultismo, o que quer que você possa chamar. E as duas principais fontes do ocultismo são a idolatria e a feitiçaria, que são irmãs gêmeas, embora com manifestações um pouco diferentes, sendo a feitiçaria ou a magia mais agressiva no mundo do sobrenatural, enquanto a idolatria se prende mais a imagens de escultura, mas tudo se mescla e se mistura. Desde os primórdios da raça, nós entramos numa guerra. Satanás odeia o ser humano, quer desviá-lo de Deus. Foi bem sucedido no Éden, ao se aliançar com o homem, mas Deus estabeleceu um plano, o plano de redenção. Mas enquanto vivermos aqui na terra, nós estaremos vivendo em um campo de conflito. Paulo se refere a esse conflito em nós mesmos, na nossa própria composição. Eu sou um espírito, possuo uma alma e habito em um corpo. No meu corpo estão os apetites, as inclinações da carne. E o pecado apela para os membros do meu corpo, para a prática do pecado, aquilo que é tangível. E Paulo diz que a carne milita, luta contra o espírito. O espírito sempre vai desejar alçar voo à presença de Deus. É com o meu espírito que eu comungo com Deus. Deus é espírito. Jesus declarou em João 4 que aqueles que adoram a Deus devem adorá-lo em espírito. Em espírito. Portanto, nada de objetos. Mas Satanás nos leva a olhar para as coisas tangíveis, desviando o culto de um Deus invisível e espiritual para objetos, que, como diz a Bíblia, tem olhos, mas não falam, mas não veem, tem boca, mas não falam, tem ouvidos, mas não ouvem, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não caminham, coisas inanimadas. Ou mesmo a imagem do próprio ser humano, coisas. E vamos começar hoje
lendo o que Yahvé falou no Monte Horebe, ao descer do trono, para estabelecer uma aliança com Israel, que Deus elegeu desde Abraão, para se constituir porta-voz da revelação divina. Essa era a missão de Israel: revelar ao mundo inteiro que Yahvé é o único Deus. E através da aliança com Abraão e seus descendentes, foi-nos trazida a revelação. Primeiro Moisés, e vieram os profetas, e vieram os apóstolos, e hoje temos em nossa mão o livro sagrado, com a revelação divina que nos mostra o caminho para Deus. É a constituição do reino de Deus. Então leiamos em Êxodo 20, a primeira parte da aliança, aquilo que costumamos chamar de 10 mandamentos, ou decálogo, tábuas da aliança. Leiamos, por favor, começando do versículo 2. Eu sou Yahvé, o Senhor, teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que existe lá em cima, nos céus, ou embaixo na terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, e não os servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração dos que me odeiam. Diga terceira e quarta. Mas veja agora, outro texto em relação a estes ídolos. Queimareis as imagens e ídolos dos seus deuses. Não cobiçarás a prata e o ouro que os recobrem. Tampouco os tomarás para ti, para que não caias numa mortal armadilha. Porquanto para o Senhor teu Deus, essa é uma atitude detestável. Sendo assim, não levarás coisa alguma que seja abominável a Yahvé para dentro da tua casa. Neste caso, tu te tornarias anátema, amaldiçoado com ela. Considera-as, pois, como coisas imundas e detestáveis, pois elas estão separadas para destruição como anátemas. Então estamos aqui diante do primeiro elemento que estabelece um contato entre aqueles que os possuem, que os fazem, que se curvam, e o reino de Satanás. Estes objetos são elementos de contato, são pontos de contato, são pontos de ligação. São símbolos, não são inocentes. Muitas pessoas pensam que estas coisas são inocentes. Não, queridos, absolutamente não. Qualquer objeto religioso, cai nesta categoria, porque Deus proíbe terminantemente se fazer qualquer objeto esculpir, seja no pau, na pedra, no barro, na cerâmica, no ouro, na prata, no diamante, seja lá o que for, nenhum objeto, nenhuma figuinha, nenhum anel, nenhuma corrente, nada, absolutamente nada, porque Deus é Espírito. E
Nós vamos ver como mais adiante Deus vai falar que quando Ele se manifestou aqui no Monte Sinai, ninguém viu figura alguma. Nenhuma figura. Então, todas as religiões, não importa o nome que ela tenha, onde apresenta objeto para colocar a sua fé lá, seja água no copo, seja vassoura, seja sabonete, seja qualquer imagem, tudo isso cheira a influência do oculto. Nossa fé é em Deus e sua palavra exclusivamente. Nem podemos ter fé na fé de alguém. Deus somente deve ser objeto do nosso culto e da nossa adoração. E o texto é muito claro aqui, que a maldição vem até a terceira e quarta geração. O que significa isto? A prática da idolatria por qualquer pessoa vai afetar a sua descendência até a terceira e quarta geração. Alguém pode achar estranho, mas o que ocorre? Nós somos a extensão dos nossos pais. Trazemos herança genética, herança espiritual. Quando você vai ao médico, geralmente ele faz perguntas, não? Quem na sua família teve isso, teve aquilo outro? E quando alguém na sua família teve determinada enfermidade, o médico já fica imaginando que você pode também contrair, pode ter trazido uma predisposição a algo genético. Pois bem, a mesma coisa no espírito. Às vezes você não sabe porque está enfrentando certos problemas, não são resultado de um pecado seu, mas de uma maldição generacional que veio de gerações passadas, de pais, de avós, de bisavós. Mas o mandamento diz que Deus usa de misericórdia para com até 1000 gerações. Deus fez uma aliança com Abraão. Os judeus até hoje são abençoados, nem sabem por quê, né? Tem alguns que não tem nada a ver, mas estão recebendo a bênção de onde? Lá de trás. As bênçãos dos seus pais. E às vezes você também está desviado, nem crê em Deus, mas teve pais tementes a Deus, avós tementes a Deus. As orações estão diante do trono, então você está recebendo bênção, tanto bênção quanto maldição, são como com um braço longo que vem do passado e nos alcançam hoje. Idolatria. Mas vamos abordar o tema de idolatria. Ídolos são demônios. Atrás de cada ídolo está um demônio. Atrás de cada imagem de escultura está um demônio. É um ponto de contato. Não vamos sobrecarregar a nossa aula com exemplos, mas temos inúmeros exemplos de manifestações, de possessões, na hora que alguém vai renunciar a um destes ídolos, o demônio se manifestar. Porque na realidade eles se escondem. É um engano, queridos, é um engano terrível. E mesmo aquilo que às vezes se diz dentro do cristianismo, gente, será que nós estamos com os olhos cegos? Quando lemos a Bíblia, não farás imagem de ninguém, nem de nada. Como é que eu posso pegar um pedaço de vidro e dele fazer alguém dizer aqui, isso é Pedro, isso é Paulo, isso é Maria, isso é José, isso é um Deus? Como? Não pensamos? Onde está a lógica? O vidro que fez o copo, o vidro que faz qualquer coisa, a madeira, o pau, o que fez de diferença? Nada, apenas porque alguém fez uma escultura, é um engano. Pontos de contato, parece tudo tão inocente, e às vezes até nós crentes caímos nessa inocência, por falta de conhecimento.
Eu vivi em África há muitos anos. E em África eles trabalham muito numa madeira, ébano, pau preto, madeira dura, esculpem, fazem todo tipo de escultura, máscaras, coisas lindas. E muitas vezes as pessoas vão à África, não estão nem aí, vão trazendo. Tive que lidar com pessoas que traziam máscaras para o Brasil e depois começou a haver opressão no quarto e tudo. Eu aprendi numa experiência dramática. Eu tinha na minha sala 2 guerreiras africanas, esculpidas em madeira, pau preto. E essas 2 guerreiras tinham como que filhinhos nas pernas, né? Muito bonito, alto, até custou caro, muito lindas lá enfeitando a minha sala. Bem, eu não entendia de nada desse mundo aí, não fui treinada nesta área, mas eu estava vivendo um período buscando revelação sobre o Espírito Santo. No meio daquela crise em África, no comunismo, todos os missionários foram embora, eu era a única missionária ali. Todas as pessoas que eu levava para o hospital morriam na mesma semana, estávamos perdendo jovens. Era uma crise terrível, pessoas morrendo de fome, e você se sentindo totalmente impotente. E no dia que apareceu Suzette Hartwig lá, e que eu vi o poder de Deus, e comecei, Deus, eu vi o teu poder. E buscando a Deus, passei um dia lá de jejum no meu escritório, orando, Deus dá-me luz, dá-me revelação. E no meio da minha oração, o Espírito me fala, remove as guerreiras de casa. Eu fiquei pensando, uau, será que é Deus falando comigo? Eu cheguei na sala, olhei para aquelas 2 esculturas, não é? Tem um móvel grande no meio, uma de um lado, outro da outra. Olhei. O que tem? O que há? Meus olhos não podiam ver nada. Mas eu tenho uma aliança com Deus, de que eu vou sempre obedecer, sem nunca questionar. Deus não precisa me explicar as coisas. Então lancei fora. E foi exatamente aquela semana em que eu fui batizada no Espírito Santo. E logo depois, um casal etíope, que servia a Organização das Nações Unidas, FAO, num reino vizinho, Suazilândia, o casal visitou a Beira, e soube que estávamos lá e foi nos visitar. Eu estava dando aula, os convidei para falar aos nossos alunos e os levei para casa e comecei a contar as minhas experiências. E falei sobre as guerreiras. Aliás, Deus é tão lindo, não é? Porque eu estava ali sozinha, eu não entendia nada. A primeira pessoa que eu ouvi falando em línguas foi a mim mesma. Ai, que isso, cantar em língua, meu Deus, totalmente. E Deus me manda um socorro. Alguém, um casal que esteve envolvido num grande avivamento na Etiópia. E eles ali disseram, você não sabe, isso é fonte de demônios, né? Porque tudo isso aqui é a representação daquele culto sincretista, em que eles cultuam os mortos. Então foi ali que eu tive a primeira lição, através daquele casal etíope, sobre como toda esta escultura que nós encontramos ali é ligada a símbolos no mundo espiritual de verdadeiros espíritos demoníacos. E quando o espírito não pode nos tocar, mas ele pode nos oprimir, pode criar teto, impedindo uma revelação. E eu fui entender, eu precisava ter uma revelação, mas havia um teto que precisava ser removido. Na minha casa estavam símbolos através dos quais aqueles espíritos simbolizados se achavam no direito de permanecer ali.
embora não pudessem me fazer mal no sentido de possessão, mas a opressão, a Bíblia já diz que o inimigo anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Aprendi, na realidade, através de tantas experiências e, claro, ao conhecimento da palavra de Deus, que aí Deus tira o véu dos nossos olhos, que nenhum objeto, absolutamente nenhum objeto, deve estar atrelado ao nosso corpo, à nossa casa. Às vezes, orando por libertação das pessoas, o demônio vem e se apodera dela, e o Espírito Santo nos dá o discernimento. Às vezes, a gente olha, quantas vezes eu cheguei e olhei para alguém que caiu numa manifestação, e olhei a camiseta. E o Brasil, então, tem a mania de pôr coisas em inglês, né? O povo nem sabe. E você olha o que está escrito, né? Ligando a pessoa ao reino das trevas, ao metal pesado, ao rock pesado, coisas do diabo, está levando no corpo. Outras vezes, brincos, cordões que foram consagrados na feitiçaria, às vezes roupa, às vezes imagens na própria roupa. Então, no momento em que existe um confronto de poderes, o inimigo vem e se manifesta. Por quê? Porque não quer sair. Porque ele quer permanecer ali oprimindo a pessoa. É como que uma sombra invisível que acompanha a pessoa, roubando a paz, trazendo enfermidades, trazendo tristeza, opressão, etc. Então, queridos, os ídolos, todo sacrifício oferecido no Antigo Testamento era uma figura da morte de Jesus na cruz do Calvário. Então o que faz Satanás? Ele quer adoração. Ele se posiciona como Deus e exige sacrifício para si. Isso no Antigo Testamento. E apesar de estarmos no Novo Testamento, em que o sacrifício de Cristo foi final, Satanás continua a usar sacrifícios de pessoas, de animais. É uma imitação. Satanás se posicionava como Deus, e ele exige sacrifícios, exige ofertas para si, porque ele quer ser adorado, ele quer ocupar o lugar de Deus. Então, a imitação dos sacrifícios oferecidos no Antigo Testamento. Vamos ler a palavra. Em Levítico, capítulo 17, de versículo 1 a 6, vamos ver que estes sacrifícios oferecidos dentro da idolatria, da feitiçaria ou de qualquer ramo do oculto, são ofertas a demônios. Verso 7, não oferecerão mais sacrifícios aos ídolos, em forma de bode, aos quais prestam culto imoral. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. Todo sacrifício, querido, oferta que você leva para uma imagem, que Deus abra os nossos olhos. Você não está oferecendo isso, a não ser a demônio. Não importa qual é o nome que se ponha naquilo. O nome de um fundador de uma religião, o nome de um santo, seja o nome de quem for, ou do que for. Qualquer oferta, em forma de comida, de sangue, de animais, aquilo que se joga lá no mar, na praia, no ano novo, em tudo, toda essa parafernália desse mundo oculto, de cegueira espiritual. Olha aqui, queridos, nada é novo. São as mesmas práticas. Por quê? Porque Satanás é o mesmo, a humanidade é a mesma. A despeito do desenvolvimento da tecnologia, a natureza corrompida permanece a mesma. Sacrifício oferecer aos demônios, não a Deus, a seres que não têm o poder de Deus, deuses desconhecidos,
divindades que surgiram recentemente, às quais jamais vossos antepassados prestaram adoração. E vejam, ofereceram os filhos em holocausto. Sabemos que até o dia de hoje está havendo oferta de pessoas, de crianças, de abortos. O que é o aborto? É o Deus Moloque, queridos. É oferta a Satanás, é oferta a Moloque, que pede sangue, pede sangue. Cada aborto provocado é uma oferta ao Deus Moloque, sangue, é oferta a Satanás. Ele sempre vai pedir sangue. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O sangue foi oferta, o sangue puro de Jesus, e ele vem imitando e pede sangue humano, pede sangue de animais. Talvez você disse, eu não estou praticando nada disso, mas talvez já praticou, seus pais praticaram, e nós estamos aqui para lidar com essas raízes de oculto que podem estar afetando sua vida, sua família, ou pode afetar a sua descendência. Continuando, prestaram culto aos ídolos, que se tornaram uma armadilha para eles, chegaram ao ponto de sacrificar seus filhos e suas filhas aos demônios, derramaram sangue inocente, o sangue de seus próprios filhos e filhas, sacrificados aos ídolos de Canaã, e a terra foi profanada pelo sangue deles. Há poucos dias mesmo, meu Deus, há épocas em que a terra é assolada, como no Halloween. O que é o Halloween? As bruxas soltas, aí no submundo do oculto, sangue de crianças, sangue inocente, sacrificados, demônios soltos, e você pensar que ainda há cristão celebrando Halloween. Que horror, que cegueira, que ignorância. Se alguém pertence a Deus, deve romper inteiramente com as trevas. Não podeis servir a dois senhores. Falta de conhecimento nos escraviza. Prosseguindo, tornaram-se impuros por meio de seus atos infames. Olha como é que a Bíblia trata tudo isso. Prostituíram-se por suas más ações. Por tudo isso se inflamou a ira de Yahvé contra seu povo. E ele sentiu repugnância por sua herança. Leia o que está na tela. Qualquer oferenda a ídolos é oferta a demônios. Olhemos para um texto no Novo Testamento. 1 Coríntios 10, 14 a 21. Leiamos todos. Por isso, meus amados irmãos, fugi da idolatria. Quero enfatizar que o que os pagãos sacrificam é oferecido, isto sim, aos demônios, e não a Deus. E não quero que tenhas qualquer comunhão com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. A obediência aos demônios. Paulo fala em 1 Timóteo 4:1. Leia. O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Começam a obedecer preceitos que às vezes pensam que estão servindo a Deus, mas na realidade é demônios. Saiba de uma coisa, a Bíblia diz em Tiago 2,19 que os demônios creem e estremecem. Não basta dizer eu creio em Jesus. Diz Tiago, crês tu em um só Deus? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. É preciso obedecer. É preciso obedecer.
O juízo virá. Temos que entender que a idolatria, a feitiçaria não ficarão impunes. Em Apocalipse capítulo 9, versos 20 e 21, leiamos: o restante da humanidade, que não morreu por causa desses flagelos, nem mesmo diante disso se arrependeu das más obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não conseguem ver, nem ouvir, nem andar. Da mesma forma, não se arrependeram dos assassinatos cometidos, das suas feitiçarias, da sua perversão sexual e de todas as formas de apropriação indébita. Qual o fim? O juízo. Note aqui, queridos, é muito forte e claro. Ídolos de quê? Prata, bronze, pedra, madeira. O que acontece? Não andam. Olha aqui, não importa qual é o tipo de escultura que você coloca diante de si, não se curve, não faça uma oração, não se ajoelhe, não traga uma oferta, olhe para esse objeto e diga assim: fala, anda, estende a mão. É pedra, é pau. Queridos, é engano, é cegueira do diabo. Você está servindo a demônios. Que Deus tire o véu dos nossos olhos para ver uma completa libertação. Estamos falando isso por amor a você, não para ofender, porque você foi enganado. Satanás entrou na religião, entrou no cristianismo, deturpou, desviou, enganou e cega os nossos olhos, porque lemos a palavra e não vemos. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. O entendimento para ler a Bíblia. Não estou adorando, estou venerando. Pô, não é para venerar, não. Não é para se curvar, não é para ter em casa, não é para pôr no corpo. Tudo é ponto de contato. Eu tenho que me conter, para não contar experiências chocantes. Daqueles que vêm buscar libertação, meu Deus. Mas vamos avançar. 2, não idolatra a imagem do homem corruptível. Falei agora de coisas, objetos, mas também a imagem do homem. Não adore. Deus proíbe o homem de fazer imagem para si mesmo. A imagem de Deus é dada pelo Espírito Santo ao homem regenerado. Não posso fazer uma imagem de pessoa, nem mesmo de Deus, nem mental, ou estar idolatrando uma pessoa. A imagem dos ídolos é dada por Satanás ao homem degenerado. Não te inclines diante de imagens mentirosas. Levítico 26:1, não fareis para vós ídolos, nem para vós levantareis imagem esculpida, nem coluna, nem poreis na vossa terra pedra com figuras, para vos inclinardes, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Não te inclines. O homem mudou a imagem de Deus, para ser a imagem do homem corruptível. E é isso que queremos ressaltar agora, porque já é outra coisa sutil, quando o homem se inclina, se prostra em reverência a algo ou alguém. Mostra o respeito, a admiração e a adoração que tem ao que ou a quem se inclinou. Diante disso, você, sem perceber, quer ser igual à pessoa
ou coisa que você adora. Quantas vezes no mundo aí dos artistas levantam-se ídolos, verdadeiros deuses. É uma idolatria ao homem, é o Deus semelhante a si mesmo. E você quer ser igual, vestir igual, fazer igual, ser igual. A alma recebe de Satanás a imagem da mentira, então passa a ser e a viver o que adora. Você fica vidrado em alguém, numa pessoa, num artista. Ai, aquela moda, ai, celebridades. Que celebridade? Celebridade por quê? Por que é uma celebridade? O que fez? Porque entrou no pecado até? Porque se prostituiu ao extremo? Porque andou nos cânticos devotados a Satanás, como rock pesado, exaltando ao submundo de Satanás? Então se torna um ídolo. Meu ídolo. Ainda usa o termo mesmo, né? É um ídolo. Quem é seu ídolo? Tudo isso, queridos, mostra que nós vivemos numa guerra. Satanás disputa o controle da humanidade. Mas, diga o que está escrito na tela: Deus é tudo de que precisamos. Eu preciso de Deus e só Deus. Deus me basta. Ele é o Senhor, Ele é o Supremo, Ele é o absoluto. Em Isaías 51, 12 e 13, leiamos: Eu mesmo sou aquele que te consola. Quem és tu para que temas seres humanos, pobres mortais e os filhos dos homens que não passam de relva? Eu mesmo, aleluia, tu és o meu Deus. Será que você pode dizer isso? Tu és o meu Deus, tu serás o meu guia para sempre. Não outro Deus além de ti, não outro Deus que eu adore. Todo o meu ser te deseja, todas as minhas fontes estão em ti. Aleluia. E continuando o versículo em Isaías 51, verso 13 agora: E te esqueças de Yahvé, o Senhor, aquele que te criou e modelou, aquele que estendeu os céus e fundou a terra. Tens andado aterrorizado o tempo todo diante da cólera sanguinária do opressor que vive imaginando destruir-te. Não temas. Não temas. Em terceiro lugar, a falsa imagem do homem. Falsa imagem. Leia, por favor. Vamos dar uma listazinha aqui. Na alma está o caráter, a personalidade, a mente. Então, o que ocorre quando alguém começa a se inclinar diante de pessoas e de coisas? Primeiro, recebe a identidade dos ídolos. Depois voltaremos aos textos, mas vamos citar aqui 3 coisas. Segundo, o homem fica neutralizado no entendimento. E em terceiro lugar, guarde a sua alma de uma imagem errada. Vamos ver o primeiro. Recebe a identidade dos ídolos. O Salmo 115, vamos ler apenas este versículo. Semelhantes a eles sejam os que fazem, e todos que neles confiam. Olha o que a Bíblia diz: a pessoa se torna parecida. Veja, se alguém adora o pau, a pedra, não raciocina. É uma coisa tão ilógica, meu Deus do céu, alguém andar de joelhos diante de uma imagem, se sangrando para trazer uma oferta. Deus não é sanguinário. Tudo quanto Deus nos dá é de graça, é pela fé. Só um sacrifício é o que Cristo fez na cruz do Calvário. Um único sacrifício, uma vez por todas. Tudo que você e eu precisamos fazer para receber as bênçãos de Deus é receber pela fé a oferta de amor. Segundo, o homem fica neutralizado no entendimento. Olha o que Jeremias escreve: esses homens todos são estúpidos e ignorantes, cadourives,
é envergonhado pela imagem que esculpiu. Suas imagens esculpidas são uma fraude. Elas não têm fôlego de vida. Olha o que Deus fala, até mesmo ourives, aquele que faz, são estúpidos e ignorantes. Porque o entendimento fica neutralizado. E terceiro, guarde a sua alma. Guarde a alma da imagem errada. Leiamos a palavra em Deuteronômio 4. Ficai, portanto, muito atentos a vós mesmos, uma vez que nenhuma forma, leia bem o que está aí em amarelo, grave isso no seu coração, nenhuma forma vistes no dia em que Yahvé vos falou no monte Horebe, do meio do fogo. Entretanto, ficai atentos a vós mesmos, para não vos esquecerdes da aliança que Yahvé vosso Deus estabeleceu convosco. Então, o que é que eu tenho que fazer? Destrua a falsa imagem que você tem de si mesmo. Começa logo aqui. Não vou me idolatrar, não vou idolatrar nenhuma pessoa, não vou trazer a imagem de mim mesmo como se eu fosse um Deus, nem de outra pessoa. Segundo, você tem a imagem do Deus que você adora. Tu te tornas semelhante ao Deus ao qual adoras. Terceiro, são imagens de mentira e nelas não há vida. Quarto, a carne crê e adora o Deus que vê, quer algo tangível, objetivo. Por isso que você deve fugir a tudo quando chega que vai pôr fé em algum objeto. Não. No Deus da mentira, no Deus da carne, o espírito regenerado crê no Deus invisível, mas real. Leia o que está em amarelo. Deus é adorado em espírito e em verdade. Aleluia. Em espírito e em verdade te adoramos. Te adoramos. Por isso é que Jesus disse, chegou a hora, agora é. Não é em Jerusalém, não é neste monte, não é aqui, não acolá. Aleluia, os céus dos céus não podem conter a Yahvé, o Deus onisciente. Onde quer que eu esteja, onde quer que eu vá, do meu coração pode subir adoração. Não preciso de coisas, de objetos, de coisa nenhuma, nem mesmo de músicos, nem mesmo de grupos musicais, nem mesmo de tambores, nem mesmo de nada, de nada, de nada. Eu posso adorar a Deus sem atavios, porque é algo de dentro. Aleluia. Deus é Espírito, é o meu Espírito que é regenerado, é o meu Espírito que é habitado pelo Espírito Santo. Então a adoração flui de dentro. Não preciso de coisas externas para me conectar com Deus. Porque hoje tem a mania, né? Se não houver um grupo cantando e com muitos instrumentos musicais, não se chega à sala do trono. Ei! O problema é que quando tu termina aquilo, você volta para o inferno de onde veio. Tudo passou, então é apenas um estímulo externo. É alegria enquanto dura a dança. Acabou, lá volta a depressão. E nada disso. Deus tem um lugar melhor. Um relacionamento. Não estou dizendo que não se deve cantar, não é isso, mas que a verdadeira adoração não depende disso, e que os cânticos devem ser apenas veículos, coisas que, porque nós amamos, devemos levar, mas não preciso disso para chegar lá. Amém? Às vezes em algumas reuniões eu já disse assim, ninguém canta mais aqui por um tempo. Aprender a adorar a Deus sem atavios. Aqui de dentro. Claro que nós podemos usar os cânticos, sim, como instrumento, mas que algo que não seja como papagaio, que eu decoro o negócio e vou só daqui da cabeça para a boca, e do teto não passa. Aleluia. Culto misto. Eita, aqui, né? Culto misto. Um pé no mundo, outro na igreja. Uma oferta a Deus, outra ao diabo. Temos que ter muito cuidado com o culto misto. Lá estou eu, adorando.
usa um cântico de exaltação a Deus. Daqui a pouco estou lá em casa com um bocado de música profana. Segundo de Reis 17:41, lemos: assim, estas nações temiam a Yahvé, mas ao mesmo tempo idolatravam suas imagens esculpidas. Seus filhos e seus descendentes agem até o dia de hoje, exatamente como fizeram os seus pais. Teme a Deus, adora a Deus, mas também adora os ídolos. Serve a Deus, mas vai para o pecado. Presta culto a Deus, mas se mete na idolatria, mas se mete na prostituição, mas se mete na pornografia, mas se mete nas músicas profanas que exaltam Satanás. Veja o que diz a palavra. Deuteronômio 27:15, leia. Maldita a pessoa que esculpir uma imagem, ou fizer um ídolo de material fundido, obra de artesãos, mas abominável ao Senhor, e ainda tentar adorá-lo em segredo. E todo o povo em assembleia respondeu: amém. É verdade, assim seja. A imagem de ídolos pode estar em lugar oculto dentro dos filhos de Deus. A pessoa não sabe, não tem consciência porque está no engano. E por não saber, não se liberta das maldições. Onde estiver uma imagem errada, aí estará a maldição. Que imagens prezo? Que modelos sigo? Quem é supremo na minha vida? Atenção. Leia esta atenção que escrevemos aqui. Quando eu tenho atitudes erradas, fora dos padrões e princípios de Deus, eu estou oferecendo sacrifícios a outros deuses. E naquela área em que eu estou ofertando, sem perceber, estou preso nas mãos de demônios. Queridos, é tudo muito simples. O que não é bem é mal. O que não é luz é trevas. O que Deus não aprova, o que não pertence ao reino de Deus, pertence ao reino de Satanás. Não há meio termo. Ou eu sirvo a Deus ou eu sirvo ao diabo. Ou eu estou diretamente sob a influência do reino de Deus, ou eu estou diretamente sob a influência do reino das trevas. Não há meio termo. Ou preto ou branco, ou certo ou errado. Nada de relativismo da nossa sociedade distanciada de Deus. Depende. Relativo. Não. O cristianismo é algo radical. Reino de Deus é território. Reino de Satanás é território. Há um líder aqui, há um líder aqui. Há uma constituição aqui. Tudo que trai essa constituição divina pertence a outro reino. E o nosso grande problema é que já nós nascemos no reino das trevas. Então, às vezes, quando passamos por esse reino, ainda trazemos uma bagagem pesada que temos que nos libertar dela. E ainda a nossa consciência, chegar à consciência do que é errado, só pela exposição da palavra. Aí é que eu vou, uau, né? Tomo até um susto, meu Deus, que é isso? Meu Deus, olha o que ainda tem aqui dentro de mim. Olha ainda coisas do passado, coisas que estão me prendendo. É isso aí, queridos. Mas em quinto lugar, a remoção da falsa imagem. Vamos remover toda e qualquer falsa imagem da nossa vida. Amém? Como? Pela decisão humana. Eu decido, diga eu decido. Eu decido me libertar de toda a imagem falsa. Segundo, pelo fogo de Deus. O fogo. Sim, eu tenho que destruir pelo fogo tudo que é imagem. Lemos em Deuteronômio 7, verso 5. Eis como deveis tratá-los, demolir seus altares, despedaçar suas estelas, colunas sagradas, cortar seus postes sagrados e queimar suas imagens
de ídolos, pois tu és um povo consagrado a Yahvé teu Deus. Foi a ti que o Senhor teu Deus escolheu dentre todos os povos sobre a face da terra, para seres um povo querido, seu tesouro pessoal. Então Deus manda queimar, destruir aquilo que é objeto, vamos destruir, e o que é interno com o fogo de Deus. Amém. Deus é um fogo consumidor. Então vamos pedir: Deus, faz descer o teu fogo no meu coração para queimar a palha, para queimar toda a imagem errada que foi agasalhada dentro de mim. Eu rejeito todo e qualquer ídolo, reconheço em ti o único Deus verdadeiro. Não terei outro Deus diante de mim. Não permitirei imagens de pessoas ou de coisas como objeto de contato ou de adoração. E por isso vou fazer a oração de Davi. Leia: cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito inabalável. Aí o fogo de Deus queimará o que temos do caráter dos ídolos, da identidade deles. O que é que se atrelou a mim? Mas vamos para o segundo elemento, e esse é mais complexo: feitiçaria, ocultismo em geral, magia. Possível? Como me libertar dessa feitiçaria? Somente por Deus, somente por Cristo. Não há outro caminho, pela renúncia. Voltaremos aí daqui a pouco. Mas, queridos, dentro da feitiçaria, o que é a feitiçaria? Chamada também de bruxaria. Fuja do termo bruxo. Parece inocente? Não tem nada de inocente. É o uso do sobrenatural para manipular pessoas ou acontecimentos. Pode envolver a invocação de espíritos, consultar os mortos, lançar feitiços. É chamado também fazer trabalhos. Quando uma pessoa pratica feitiçaria, está se envolvendo com o quê? Demônios. Pode usar o nome de Deus, mas não tem nada a ver com Deus. Muitas vezes disfarçados como espíritos bons. Aí tem a magia branca, tem a magia negra, mas não tem nada a ver, tudo é engano, queridos. Tudo é o mal, tudo é o mesmo reino de Satanás. Na bruxaria normalmente se faz distinção entre magia boa e magia ruim, mas segundo a Bíblia não existe magia boa. A Bíblia nos proíbe inteiramente qualquer contato com esse submundo da magia, do ocultismo, toda magia ruim, porque é uma influência espiritual errada. Tudo que não é diretamente influenciado por Deus e pelo seu Espírito, fuja. Longe, queridos, longe. Não se iluda com o engano. Muita coisa mesclada na nossa sociedade, pensamentos bons, parece uma filosofia boa, mas tudo que não tem fonte em Deus e sua palavra, pode saber que vem misturado com engano, que tem o dedo, tem a influência do reino das trevas para nos contaminar, para impedir a nossa jornada, para impedir a nossa liberdade, para impedir que desfrutemos plenamente da vida com Deus. Há quantos se dizem cristãos, mas meu Deus do céu, sua vida não difere da vida dos outros que não são. Não há uma consciência de Deus, não há uma comunhão com Deus, não discerne o Espírito de Deus. Por quê? Porque anda tudo misturado, a mente está cheia de mistura. É a Bíblia, mas religiões orientais, filosofias orientais, e tudo isso é o poder do pensamento positivo, é tanta mistura, é o humanismo, é o relativismo. Então há uma salada doida na mente. Como é que vai ouvir a Deus? Como é que vai discernir sua presença?
Como é que vai ter poder espiritual? Ainda assim, ok, sou crente, vou à igreja, vou adorar, mas não desfruta da vida que Deus tem, nem sua vida carrega em si o poder de influência transformadora. Deus abomina todo tipo de bruxaria. Diga isso. Deus abomina todo tipo de bruxaria. Deuteronômio 18, 9 a 14. Vamos ler? Quando entrares na terra que Yahvé teu Deus te dá, não aprenderás a fazer as abominações daqueles povos. Não haverá contigo quem sacrifique o filho ou a filha no fogo, nem adivinho, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois Yahvé detesta todo aquele que faz estas coisas. E é por causa dessas abominações que Yahvé teu Deus os expulsa de diante de ti. Serás perfeito para com Yahvé teu Deus. Porque as nações que vais conquistar ouvem prognosticadores e os adivinhos, mas Yahvé teu Deus não te permitiu tal coisa. Amém? Olhemos agora para os propósitos do ocultismo. Quais são os propósitos? Você já pode ter uma ideia. Se vem do reino das trevas, seu propósito é nos arrastar para as trevas. Mas vamos ver vários itens. Primeiro, leia, provocar a manifestação da ira de Deus. Como você acabou de ler, Deus diz que detesta. Deus detesta. Então a ira de Deus é acendida. E o que o ocultismo quer? O que Satanás quer, levando os homens a essas práticas? Para que se distanciem de Deus. Para que nada recebam de Deus, sejam perdidos e vivam eternamente no reino das trevas, no qual nasceram. Jeremias 32, 29. Leiamos. Os babilônios que atacam a cidade entrarão, aterão fogo a ela, queimarão juntamente com as casas sobre cujos terraços se queimava incenso a Baal, e se fazia ofertas derramadas aos outros deuses, para me provocarem a ira. Exatamente isto. Segundo, exibir a manifestação do poder sobrenatural de Satanás. Ele quer manifestar o seu poder. Há um confronto de poderes. Satanás tem poder? Tem. Não tem todo o poder? Não, não tem todo o poder. Ele dá uma demonstração de poder com o objetivo de seduzir, de atrair o homem à sua marca maldita. É tão impressionante quantos buscam o poder de Satanás. Eu tive um colega de ministério, teve uma experiência, ele começou a ensinar muito sobre a nova era. Então ele ensinava muito, claro, para combater. Ensinava, mas aí ele entrou tanto, estudando tanto. Um dele tem uma experiência terrível. Satanás chega e oferece a ele o poder. Ele diz assim, sinta o poder. Ele parou, porque de se envolver tanto, de estar estudando tanto, porque ele estava fazendo isso para quê? Para mostrar o erro. Mas você começa a mergulhar e o inimigo sutilmente chega e demonstra o seu poder para quê? Seduzir. Seduzir. Então Satanás busca seduzir e demonstra o poder, e você vê o poder. Dá riqueza, dá. Faz alguma coisa, faz, mas cobra caro. Quer levar o homem à maldição. Quando Moisés foi a Faraó,
Deus deu-lhe alguns sinais, mostrando o poder de Deus. O faraó chamou seus magos. E parte dos sinais os magos conseguiram repetir. Não repetiram todos, mas começaram a um certo poder. Terceiro objetivo, imitar o poder de Deus. Imitar o poder de Deus, exatamente isso de que estou falando agora. Descrito lá em Êxodo, no capítulo 7, versos 10 a 12, Moisés e os feiticeiros diante de Faraó. Moisés lançou a vara, transformou-se em cobra. Os feiticeiros de Faraó lançaram suas varas, transformaram-se em cobra. Só que a de Moisés engoliu as outras, né? Então, o sobrenatural do reino das trevas imitou, sim, o sobrenatural do reino de Deus. Porém, sempre perderá diante do poder de Deus. E chega um momento, há um limite. E isso encanta as pessoas. Isso seduz as pessoas. O sobrenatural de Deus sempre revelará a verdade. O sobrenatural de Satanás, a mentira. Satanás oprime, escraviza, cobra caro. Eu li de experiências apavorantes em África. E infelizmente envolvendo o cristianismo. Dito, né? O líder, pastor, apóstolo, sei lá. Com práticas lá junto ao mar e sereias para receber poder, dinheiro, fama e ter grandes multidões. Eu fiquei acordado desde então, meu Deus, quando vejo assim, aqueles pregadores com aquela multidão, meu Pai do céu. E a pessoa que vai contar a experiência, porque ela foi envolvida, a pessoa que conta, ela teve a experiência de aconselhar o outro pastor, porque ele queria se libertar, e sempre pediu o que para mais poder? Que possuíssem virgens. Você imagina? Agora está aqui chamando o povo para milagres, os milagres acontecendo, e as multidões vindo, e dinheiro, mas aí ele queria sair, não teve jeito, a morte, todas as consequências. Veio lá e terminou morrendo mesmo, porque aí vem os desastres, porque cobra caro Satanás. Aí para você se desvencilhar destas obras malignas, cobra caro. Né? Nós não vamos entrar aqui em todo esse submundo, é horrível, são histórias escabrosas, esse submundo, mas não precisa chegar tanto. Muitas vezes eles vêm a nós de uma forma tão sutil, ou vamos, como já dissemos, parentes, antepassados se envolveram, e estamos nós hoje sofrendo consequências, mas glória a Deus pelo sangue do Cordeiro, nós podemos ser totalmente libertos. Né? Yahvé liberta o homem da escravidão do inimigo, e conduz ao triunfo. Quarto propósito do ocultismo, leia, prender as pessoas de geração em geração, isso que acabei de dizer. Dos antepassados, de geração em geração, estende-se. A visão de Satanás é prender famílias e impedir que elas prosperem, que elas sejam livres. É aquilo que a Bíblia chama de espíritos familiares. Espíritos familiares. Às vezes pessoas têm visão e invocam alguém que diz, é o espírito fulano que morreu. Parece-se com ele, né? São espíritos familiares. Espíritos que acompanham aquela família, espíritos que ficam oprimindo. Então, eles encontraram legalidade naquela família por estas práticas, e então ficam ali, oprimindo. A pessoa se converte, mas há uma presença, por causa de um direito que foi adquirido lá atrás. Mas glória a Deus, queridos, nós podemos chegar a Cristo, ao Calvário, e pelo poder do sangue, cancelar as maldições. Para isso precisa vir à luz, porque temos que confessar, temos que nos arrepender, temos que fazer uma declaração, temos que verbalizar. É como se houvesse contas a serem pagas, temos o dinheiro para pagar, mas é preciso ir a cada credor e quitar a dívida.
O objetivo é escravidar ao máximo aquela família, impedir que a família sirva a Deus, e assim formar uma geração maligna. Em Deuteronômio 32:5, leiamos: contudo, seus filhos se entregaram ao pecado, deixando de agir como filhos, tornaram-se manchas, marcas de uma geração perversa e corrupta. E ainda em Êxodo 23, 24 a 26, não te curvarás perante seus deuses, nem lhes prestarás culto, não seguirás suas práticas e condutas, mas destruirás seus deuses, quebrarás suas colunas sagradas, servireis somente a Yahvé, vosso Deus, e então abençoarei sobremaneira o teu pão e a tua água. Afastarei a doença do teu meio. Na tua terra não haverá mulher que aborte ou que seja estéril, e completarei plenamente o tempo de duração de teus dias sobre a terra. Aí está a maldição sobre o mundo oculto e a bênção sobre aqueles que adoram somente a Deus. Que coisa mais linda! Eu vou repetir aqui: servireis tão somente a Yahvé, e eu então vou abençoar o teu pão, a tua água, vou afastar a doença do meio de ti, a esterilidade, virá a longevidade, e completarei plenamente o tempo de duração dos teus dias sobre a terra. Queridos, há uma bênção em adorarmos somente a Deus, e esse é o lugar para o qual Deus nos chama, uma fé simples, num Deus que é Espírito. Mas olhemos para as armadilhas do ocultismo, e aqui vamos citar um número de coisas que não é nem a ponta do iceberg, mas vamos citar o mundo da superstição. Primeira armadilha. Que é superstição? Leia. São práticas supersticiosas tais como agouros, presságios, amuletos, andar no fogo, consultar horóscopos, numerologia, consultar cartas, praticar meditação, movimento de corpos, terapia de cores, etc, 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 etc. Muita superstição. Alguns tipos de superstição. Vamos citar alguns? Só vamos citar, não vamos nos deter não, porque temos aqui uma lista imensa. Nesse mundo do oculto, diz que dá azar se vir um gato preto cruzando uma estrada ou rua. Todo mundo aqui já ouviu, né? Tem que colocar o pé direito em todos os lugares que pisar. Você levantou com o pé esquerdo? Que é isso, gente? Superstição. E crente falar isso, né? Eu não aguento, é crente falando bobagem. Não é possível que você não aprende. Toda hora. Eu adoro isso. Ei, meu filho, para com isso. Você se adora o quê? Está adorando o quê? O pau, a pedra, gente? Adore a Deus, adore a Deus. Não use termos sagrados dirigidos a Deus para outros. Não invoque. E não fique com coisa. Ô fulano, você levantou com o pé esquerdo? Ei, para com essa superstição. Para com essa superstição. Não passar debaixo de escada. Espelho quebrado dá 7 anos de azar. Fazer pedido quando uma estrela cai. Crendice sobre a sexta-feira 13. Tem lugar que não tem nem o número 13 no elevador, né? Eu moro no 13º andar, tá bom? E é abençoadíssimo. 13, número de azar. Que história é essa, né? Não comer carne na Páscoa, na Semana Santa. Não varrer a casa na chamada Sexta-feira Santa. Vestir-se de branco no primeiro dia do ano, porque diz que terá um ano bom. Imagina, é a cor da sua roupa que vai determinar o seu ano. Que horror. Consultar os mortos, videntes, curandeiros ou rezadeiras. Ok, são muitos. Aqui alguns. Imagens e nichos. Imagens e nichos. Deuteronômio 7, 25, 26 cita um bocado de coisas.
santuários, altares. Deus nos manda detestar, rejeitar o que é anátema. Tudo isso é maldito. Queimarás o quê? Não cobiçarás a prata, nem o ouro. Porque tem gente que diz, mas está todo revestido de ouro. Eu li de um pastor, foi na Índia. Ok, orava, a pessoa... Que coisa, a libertação não se consuma. O que está errado? Aí foi fazer uma visita na casa. Quando veio lá, olha lá o budom de ouro. Você tem que jogar isso fora. Mas o ouro, né? Mas depois de se pregar a palavra, foi convencido. Na hora que jogou fora, pronto, foi liberto. Foi liberto. Não cobices a prata, não cobices o ouro. Joga fora. E não vai dar para ninguém não, viu? Se é maldição para você, não dê para outro, nem vá vender. Não fique com o olho grande no dinheiro daquele ídolo. Jogue fora, destrua. Tampouco os tomarás para ti, para que não caias numa armadilha. Já lemos este texto em outro lugar, não vamos repetir aqui. Mas, Buda, imagens de deuses orientais. Uau! A gente vai num consultório, vai ali, lá está o bichinho lá, né? Lá está o bibelôzinho lá. É o bibelô, não enfeitinho, é só um enfeite. Uma vez na África do Sul, uma senhora me pediu oração, era um da igreja, para o marido muito complicado, brigando, e eu fui visitá-la, e cheguei lá, vi logo na estante um budazinho, né? Eu disse, é isso aqui, vamos destruir esse negócio? Fiz a oração, destruí. No dia seguinte ela me ligou, meu marido chegou do trabalho, uma seda. Aleluia. Você não sabe, mas ali existem demônios por trás desses objetos. Cristais, templos hindus, mesquitas, tabernáculo de momos. Eu vou correr aqui. Nudismo, estátuas e pinturas sensuais. Eita, aí no mundo desse indecente que a gente vive, misericórdia. Anjinhos. Lembrei-me de um certo consultório onde as pessoas disseram que eram crentes, né, de uma determinada igreja, mas meu Deus, você se sentia mal de tanto nudismo e sensualidade espalhado pelas paredes e corpos. Anjinhos, dragões. Eu já cheguei assim, fiquei hospedado em casa e sentindo aquela opressão maligna e chegar assim na sala, ver o quê? Aquela mesa com os pés de dragão. Mas a pessoa é inocente, aquilo é tão bonito, né? Não percebe que está trazendo maldição. Tem um grande mestre, ele já partiu para a eternidade, Derek Prince, que é mestre, um inglês, muito usado por Deus. Ele conta como havia um período em que ele estava orando e sentia que alguma coisa não estava bem. E um dia na sala Deus disse, olhe para a sua parede, aquele tapete, não sei se era persa, algum tapete oriental, mas olha a imagem que está lá, de um dragão. Quer dizer, você por trás daquilo, quer dizer, é um objeto que está atraindo uma presença maligna. Imagem de preto velho, figas, fitas do Senhor do Bonfim e tudo que for parecido, tá? Vamos parar por aí, tudo que for semelhante. Todos esses objetinhos, pequenos ou grandes, pretos ou brancos, de ouro ou de prata, de pau ou de pedra, de madeira, não importa. Diversidade do ocultismo. Diversidade. Vamos citar também. Cita, médiuns, cartomantes, sessões de espiritismo, bola de cristal, leitura de mãos, quiromancia, folhas de chá, cartas de tarô, brincadeiras com copo, com pêndulo, práticas de festas juninas, passar na fogueira, apadrinhamentos, bacia com água, faca da bananeira, com pólvora, com cinza. Como é que é? Põe a bacia atrás da porta e o nome que for vai ser o seu marido, né? Grafologia, análise da letra, plano de vida, sinais do zodíaco, mapa astral, cura do sol, trata-se de colocar um copo d'água na cabeça do doente até que comece a ferver.
assim o poder maligno é transferido para outra pessoa. Hipnotismo, hoje chega a ser usado na medicina e na odontologia, né? Na realidade, queridos, a nossa cultura, hoje mesmo cedo pensando, meu Deus, como é que a gente se livra dessas influências todas? A nossa cultura, as coisas vão entrando de uma forma tão sorrateira. Olha aqui, quer ver uma coisa? O nome dos meses do ano são nomes de deuses. Quer dizer, a gente está invocando Deus o tempo todo. Os nomes da semana em inglês, em espanhol, não em português. Pelo menos alguém em português, glória a Deus. Segunda, terça, quarta, não sei bem por causa da feira aí. Segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta. Mas você olha para as outras línguas, e eu também, em português, teve a influência domingo, Dominus, dia do Senhor. Sábado é igual em todas as línguas. Aí você vai para o espanhol, qual é o primeiro dia, Samuel? Eu já até esqueci, né? Lunes, o que é lunes? Lua, é a deusa lua. Terça, aí lá vai para inglês, Sunday, o dia do sol. Monday, aí por aí vai, são deuses. Quer dizer, a própria cultura está infiltrada. Nós temos práticas que parecem tão... Olha o Natal. Quer dizer, você pega um culto pagão e dá um banho de cristianismo. Ah, Jesus nasceu nesse dia. Aqui o povo que está adorando o sol, a gente vai adorar Jesus. Quer dizer, pega e importa, é o sincretismo. É uma mistura. Por isso temos que ter uma consciência, dizer, Espírito Santo, ilumina-me, eu me cubro com o sangue do Cordeiro, praga alguma chegará à minha tenda. Não é verdade? Cura psíquica através do poder da mente. Yoga, parece tão popular. Exercícios para esvaziar a mente. Estava lendo um dia desses de alguém que tinha o estudo de yoga e de tudo, e ele teve sua experiência de conversão. Ele faz um estudo para mostrar as infiltrações que estão lá dentro de toda a filosofia, das repetições dos mantras, verdadeiras invocações de demônio. Mas parece tudo inocente, né? Porque você mistura o bem, frases maravilhosas, vamos fazer exercício, claro, é muito bom. Vamos meditar, mas meditar em quê? Esvaziar a mente com o quê? Que mantra é esse? Que invocação é essa? A quem você está invocando para esvaziar a sua mente? Então a pessoa não sabe que ela está. Ainda ontem estava lendo a experiência de uma moça, né? Que se procurava a libertação e vinha exatamente pesada aqui da yoga, né? Dessas invocações dos mantras, você não sabe o que está invocando, e depois na hora da libertação lá se manifesta, começa a rastejar no chão, como cobra. Por quê? A pessoa não vive assim. Essas manifestações ocorrem às vezes em determinadas pessoas, numa hora em que você vai fazer uma libertação, uma confissão, para quebrar vínculos. Especialmente aquelas pessoas um pouco mais, que se deixam levar mais, não tem uma vontade forte. Eu me lembro que em criança, nós tínhamos uma vizinha que era feiticeira. E às vezes ela entrava à noite na nossa casa e deixava feitiço lá. Era inveja da minha mãe era costureira. Às vezes encontrava aquele negócio, feitiçaria. Aí a minha mãe diz assim, eu tenho o corpo forte, feitiço não me pega. Então tinha essa história, corpo forte. O que é que não podia plantar? Nem me lembro. Tem um negócio lá, né, para você plantar no quintal para fechar o corpo. Enfim, mas existem pessoas que têm uma vontade mais forte e que é mais difícil de Satanás controlar, embora venha a opressão. Não é? Mas tem pessoas de uma mente muito volúvel, não tem vontade firme, não conquistou. Então tem diversas
reações dependendo do estado psicológico da pessoa. Karatê em suas diversas formas, exorcismo, que é o fechamento de corpo, percepção extrasensorial, fenômenos psíquicos, uso de defumadores em casa, no comércio, velas de anos, mordendo a vela, pedido que se realiza, sortilégios, lançar mão da sorte, né? Tudo isso. Não é só isso. Eu só estou citando algumas coisas, e eu vou repetir sempre: tudo que não vem da luz é trevas. Tudo que não passa pelo crivo das Escrituras, querido, todas essas crendices, todas essas filosofias, todas essas ideologias que não exaltam a Cristo, mas que exaltam o homem e invocam outros nomes, outros mantras, pode ter a certeza de que tem outras influências. Fora de Cristo não há salvação. Literaturas, vamos citar. Literaturas das ciências ocultas. Magia negra, espiritismo, hipnotismo, o livro de São Cipriano, é uma espécie de Bíblia do diabo. Reencarnação, feitiçaria, lendas da Atlântica, unidade, ciência cristã, metafísica, Rosa Cruz, cientologia, ciências religiosas, Hare Krishna, os seguidores de Moon, que já se foi, os mormons, o islamismo. Leia. Toda filosofia que exclui Jesus Cristo como remidor na cruz do Calvário, afronta os céus. Lê de novo. Toda filosofia que exclui Jesus Cristo como remidor na cruz do Calvário, afronta os céus. Qualquer filosofia. Crentes em Cristo, por favor, acordem. Não se impressione com pensamentos de A, de B e de C, parecem tão bonitos. Estão exaltando a quem? Vamos para a Bíblia. Cite a Bíblia. Cite os provérbios. Temos sabedoria divina aqui. Além do que cada palavra de Deus é uma semente que plantada germina. Toda a palavra de Deus é carregada de poder. Não vamos buscar renovar a mente com ideias, pensamento positivo. É com Bíblia. Palavra de Deus. Olha aqui que eu lhe dei 100 declarações para você analisar, para você começar a confessar, para se entranhar da verdade que liberta e que nos leva à plenitude. Veja o que ocorreu no grande avivamento liderado pelo apóstolo Paulo, em Atos no capítulo 19, leiamos: muitos dos que creram, assim que chegaram, começavam a confessar e a declarar em público suas más obras praticadas. Da mesma forma, muitos dos que haviam se dedicado ao ocultismo, reunindo seus livros de magia, os queimaram diante de toda a comunidade reunida. Calculados os seus preços, chegou-se à estimativa de que o valor total equivalia a 50.000 moedas de prata. O que ocorre, queridos? Onde há um avivamento verdadeiro, o Espírito Santo começa a abrir o entendimento, e nesse aqui o povo tanto confessava publicamente, por causa da fé, as obras que haviam praticado, como destruíram tudo. Mas ainda há a sociedade secreta. Se é secreta, o que é de Deus vem à luz. Deus é luz, não há nele treva alguma. Quem é que ama a escuridão? Satanás, o pecado. Então veja: fraternidade, meninos de Deus, Opus Dei, maçonaria, estrelas do Oriente, Corpus Clan, novo pensamento. Só estamos citando alguns. Reconciliação derradeira, escala da unidade de Cristo, convívio das fronteiras espirituais, satanismo, espiritismo. Ok. E temos a magia negra. Magia negra parece a pior, mas tudo é magia. É o ocultismo profundo, é a alta bruxaria, é chamado espiritismo baixo, o satanismo. Eu venho de uma família de tradição espírita, e meu avô, todos, né, tios, e meu pai morreu. Eu tinha 4 anos e pouco. Minha mãe, na cidade onde estávamos, cidade pequena, não havia centro espírita.
E eu ouvi, então, depois a minha tia, e baixava espírito mesmo, né? Falava, porque isso aí é pangelança, né? Aí eu dizia, não tem o autoespiritismo, né? Aqui o resto era chamado pangelança. Nós pertencemos ao autoespiritismo. Por quê? Porque você pensa no bem. Minha mãe se converteu ao catolicismo porque ela estava preocupada. Como é que estou criando meus filhos sem religião? Que horror! Eu cresci ouvindo falar em espíritos. E a gente usava rede, né? Às vezes eu sentia que como se meu espírito levantava a rede. Aí eu chamava a minha irmã, vou dormir contigo. Horror, né? Aí minha mãe converteu-se ao catolicismo, acho que eu tinha uns 12 anos, 11 por aí. Até fui batizada na igreja católica, porque eu ia fazer uma cirurgia de apêndice em Goiânia, não queria que eu morresse sem batizar, né? Foi aí quando eu saí do batismo, um domingo de manhã, o sol brilhante, e eu acreditei no que dizia, agora eu estou em estado de graça, né? Na hora que batiza, está em estado de graça. Eu me senti em estado de graça. Aí eu fiz uma oração, Deus, manda um raio, um curisco, né? A gente chamava curisco. Manda um raio do céu agora mesmo e mata-me. Eu não quero viver e correr o risco de pecar. Olha, Deus não me matou. Glória a Deus. Mas ouviu a minha oração, né? Aleluia, aleluia. Mas aí, era coisa, né, que sumia. Mamãe estava passando o café, sumia. Depois, meu Deus do céu, um horroroso espírito. Aí meu avô, escreve lá do Maranhão, 1000 vezes protestante. Como quem diz, não se meta em idolatria. Então, o alto. Não tem nada disso, querido. É por engano. Era só de fazer o bem, essa da minha família. Boas obras, boas obras, boas obras. Parece lindo, não é? Parece lindo. Mas onde é que está a salvação em Cristo? Minha bisavó teve 7 filhos, criou 30 de outros para fazer boas obras. Meu bisavô disse que fazia viagens de Belém lá para o Maranhão, ia pegando tudo que encontrava de cego, de aleijado, para levar para a fazenda, para cuidar até morrer. Boas obras, né? Fazer boas obras. Eu cresci, né? Minha mãe, as boas obras, tinha que fazer boas obras para todo mundo, porque é para evoluir o espírito. Exclui Jesus. Parece bom, mas exclui Jesus, queridos. Então é um engano. É um engano. Então não há nada de, mesmo que haja uns que pareçam tão grosseiros, e outros que pareçam tão caridosos, tudo que exclui a Cristo é um decreto de perdição para a nossa vida. Esse aqui, o baixo, então, sacrificam pessoas, é uma coisa terrível, não é verdade? Levitação, a pessoa fica suspensa pelo poder de demônios. Viagem astral, a pessoa viaja em espírito e pode fazer visitas nas casas. Houve um tempo que havia uma jovem, estava numa igreja lá, numa outra cidade, mas me escrevia tanto, porque ela ficava fazendo viagens. E eu tentava ajudar a menina, mas ela amava fazer essas viagens, sair do corpo, andar por aí. Mas uma mente perturbada ao extremo. Controle mental, lançar o mal, desejo sobre outra pessoa, voodoo, alta bruxaria, com uso de bonecos, telepatia mental, para exercer controle, manipular as pessoas, magia branca, os curandeiros, vidente, dizem que são virtuosos e que só fazem o bem. Clarividência é o poder da mente. Então, temos ainda outro campo, os filmes, novelas, músicas. Veja que Satanás usa 1001 maneiras de escravizar as pessoas e de levar para esse submundo distante de Deus. Algumas coisas mescladas com a verdade, com boas declarações, com boas filosofias. Filmes sobre ocultismo.
Harry Potter, Bebê Rosemary, Exorcista, Sentinela, Star Trek, novelas espíritas, concessões de bruxaria, de espiritismo, músicas de rock, heavy metal, enfim. Na área do sexo, também Satanás escraviza, é o submundo oculto da pornografia, de devaneios sexuais, da masturbação compulsiva, do sexo. Eu coloquei sexo desnatural para não ficar citando aqui 1000 coisas, né? A fornicação, fantasias sexuais, adultérios, sodomia, nomeie-se, incesto, bestialidade, sexo com animais, sexo demoníaco praticado com demônios. Quantos casos a gente já teve, né, de pessoas que os demônios vinham para possuir mesmo, com marcas, horrível, porque na feitiçaria muitas delas envolve a prática de sexo. Isso também não é novo, a gente olha lá, vamos estudando aqui, no passado, aqueles cultos aos deuses, e o deus Moloque e tudo, existiam as prostitutas cultuais. É nesse mundo, submundo, que o Evangelho foi pregado. Por isso não devemos ficar muito admirados que vivemos nesse submundo aqui e vamos pregar o Evangelho como a igreja primitiva pregou no mundo onde estas coisas eram naturais, como são hoje. Molestação de crianças, a pedofilia, meu Deus, que praga miserável! Estupro, aborto, e ainda temos o mundo das drogas. Enfim, queridos, que o sangue de Jesus nos cubra. Praga alguma chegará à nossa tenda. Então, queridos, aqui tocamos apenas em várias coisas, e cada um de vocês pode ver, tive algum envolvimento? Quebrei tudo, já confessei, já renunciei? Porque às vezes nós nos esquecemos, né? Pastor César Castelhanos conta uma experiência, né, de que ele queria avançar mais no mundo do discernimento espiritual. Depois de um longo período, né, orando muitas horas e tudo, Deus o leva de volta na sua adolescência. Que é uma bruxa, né? Chegou e impôs mão sobre ele, disse assim: pense em Deus. E o Espírito falou, ali foi colocado um teto. Ele disse, mas como? Em Deus, pensei em Deus. Mas não é o verdadeiro Deus. Parece inocente, pense em Deus. Então a bruxa vai lá e impõe as mãos. E libera algo. Ali ele se arrependeu, fez uma declaração cancelando e realmente quebrou aquele teto. Eu já havia voltado de África, tinha começado esse ministério, viajando de lugar em lugar, estávamos na televisão. E o Espírito de Deus começou a me chamar para um jejum prolongado. E eu pensei, não tenho nenhuma grande decisão a ser tomada, mas eu me isolei em Campos do Jordão. E foi exatamente naquele período que Deus começou a me ensinar sobre como as maldições dos nossos antepassados vão nos atingindo. É que nós precisamos usar os recursos que temos em Cristo para cancelar esses direitos legais através da nossa família. Foi ali que eu tive a experiência de Deus me levar de volta à concepção, no momento em que eu ia nascendo, e quando eu disse, nem meu pai estava ali,
E ele disse: não, eu removi a todos para impedir a transferência pela imposição de mãos da herança espírita da tua família. Eu fui entender o que Deus fez na minha vida ali, porque eu cresci totalmente diferente. Deus me marcou no nascimento, não permitiu. Quando meu avô ouviu o choro, foi lá para cortar o umbigo, mas Deus disse: eu mesmo te recebi. Cortar, interromper uma herança espírita da família. Mas eu lembrei, depois meu avô foi visitar a minha mãe, eu criança ainda, e nos levou a um centro espírita, e lá daqui a pouco, lá veio o espírito, baixou nele, né? Aí lá, parece que estou vendo ele com a mão assim, como é que chama? Fluidos, né? Liberando os fluidos. E liberou em mim também. Mas me deu uma cresia isso. Eu ria. É o nervoso, né? Eu tinha uma tia também, irmã do meu pai, lia a mão, né? Lia a mão. E quando meu pai morreu, ela queria muito que a minha mãe me desse para ela. Glória a Deus que a minha mãe não deu nenhum filho para ninguém. Ficou viúva com 25 anos, 5 filhos. Não, vou criar meus filhos e não vou dar padrasto para eles. Glória a Deus pela sua divina proteção. Mas então, às vezes, queridos, podemos ver o que a coisa não flui, o que há no passado, que o Espírito Santo venha agora e nos ilumine a todos, porque não queremos que nada fique oculto em nome de Jesus. Amém? Mas vamos entrar na libertação do oculto. Hoje o tempo não dá para completar, só vamos começar, mas vamos começar logo aqui, a entrar na área de quebra de cadeias, porque em Cristo nós temos plena libertação. E a primeira coisa que queremos declarar é que a libertação só é possível por meio de Jesus Cristo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É a autoridade do Rei Jesus. É Ele a única autoridade, aquele que pagou o preço da nossa redenção, aquele que tem poder para quebrar todas as cadeias, aquele diante de que o inferno recua e treme, porque diz a palavra, e nós vamos ler em Atos 4:12, portanto, não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. Jesus é o único que tem autoridade sobre todos os poderes do inimigo, e esse Cristo é o nosso Senhor, Ele é o nosso Redentor. Se eu me entreguei a Jesus Cristo, se eu fiz uma confissão de abraçá-lo como Senhor e Salvador da minha vida, eu posso hoje, com a luz que a palavra me dá, entrar no mundo espiritual, entrar no meu passado mais remoto ainda dos meus ancestrais e trazer diante da cruz toda essa herança que me alcançou de maldição, e pela legalidade do preço que Jesus pagou na cruz do Calvário, interromper tudo aquilo que está afetando a minha vida no presente. Ele declarou, leia, toda a autoridade me é dada no céu e na terra. Então, coloque a sua confiança inteiramente em Jesus, para libertá-lo de tudo. Talvez você não sabe o porquê de certos embaraços, de certos recuos, de coisas que não dão certo na sua vida, da falta de paz, de alegria, de progresso, de bênção, de prosperidade, das coisas darem certo. Não sabe, mas hoje entramos
na presença do Senhor Jesus, do Espírito Santo que está conosco, para que, se porventura existe alguma coisa oculta, esquecida, venha à luz, para que possamos renunciar. Em segundo lugar, você deve enfrentar o inimigo. Diga, eu devo enfrentar o inimigo. Eu devo enfrentar o inimigo. Deus é fiel. Em 2 Tessalonicenses 3:3 lemos: Ele vos fortalecerá e guardará do maligno. Sim, queridos. Nós vamos enfrentar o inimigo sabendo que Deus é fiel, que Deus está conosco, que Ele vai nos fortalecer, que Ele vai nos guardar do maligno. A verdadeira batalha é um conflito espiritual. Aí no texto que só citamos, mas que não vamos ler, em Efésios 6, 10 a 18, Paulo está falando da existência de uma guerra, que a nossa luta não é contra pessoas de carne e osso, mas é contra principados, contra potestades, contra governantes da maldade, contra uma hierarquia organizada do mal nas esferas celestiais. Mas não temos que temer. Satanás e suas hostes declararam guerra contra Deus. Sim, declararam, mas Deus está do nosso lado. Eles lutam não por território, mas por almas. Andam à procura de pessoas, de vidas. E nós somos o campo de batalha. É perigoso ignorar o adversário. Por isso, em segundo lugar, enfrente. Não vamos ignorar o adversário. Paulo declara, em 2 Coríntios 2:11, leia, a fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós, pois não ignoremos as suas artimanhas. Ele inventa 1000 coisas, mas nós não podemos ser ignorantes. Temos que acordar, abrir os olhos e saber que vivemos numa guerra. Aqui é mata ou morre. Não tem negócio de escolher. Eu vou entrar na batalha ou não. Eu já estou na batalha. No momento em que você entra no reino de Deus, você entrou numa guerra, meu filho. Mas nós estamos do lado vencedor. Só há vitória porque há guerra. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Praga alguma chegará à minha tenda. Nós não temos medo. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Não ignoramos os seus desígnios. Amém? Agora, quero dizer, é perigoso não enfrentar o inimigo. Não pode ignorar. Não pode ignorar. Porque às vezes vem de uma forma sorrateira e às vezes você, numa inocência, abraça uma sugestão. Abraça uma palavra que parece cuidado, proteção, mas é incredulidade pura. E é onde o inimigo quer nos levar a fazer uma confissão negativa, para através dela adquirir a legalidade de nos oprimir. Então temos que estar muito atentos, porque o inimigo é sagaz. Não ignoramos as suas artimanhas. Em terceiro lugar, leia: cada objeto de feitiçaria e da nova era deve ser destruído. Só tem um lugar, meu filho, é fogo. Vamos lançar no fogo. Aquilo que lemos aí em Atos 19, foi tudo lançado no fogo. Vamos ler outra vez nesse contexto. Lemos lá atrás, muitos dos que creram assim que chegavam, começavam a confessar e a declarar em público suas más obras praticadas. Da mesma forma, muitos dos que haviam se dedicado ao ocultismo, reunindo seus livros de magia, os queimaram diante de toda a comunidade reunida. Então, queridos, não tenha pena de nada. O que houver por aí, o que você recebeu, qualquer objeto, você não vai guardar, você vai lançar fora, em nome de Jesus, porque esta é uma atitude que temos que tomar. Bem,
Nós vamos ficar neste item, porque vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma oração. Não terminamos. Na semana que vem, em nome de Jesus, terminaremos esta matéria. Estaremos ministrando somente libertação nesta área. Para concluir esta última raiz, vemos aqui que os nossos problemas centram-se em raízes. E não adianta lidar com frutos, precisamos lidar com a raiz. Foi uma longa jornada. Esta já é, qual é a semana? 28? Quase chega a 30, né? 28 semanas. Que Deus possa realmente libertar a todos. Todo é um processo, né? O fato de você ouvir aqui, que significa que você absorveu. Foi muita matéria. Como conquistar a mente, as emoções, a vontade. Você vai entender agora como precisamos de toda essa base para permanecer libertos. Porque o mundo não mudou. Circunstâncias não mudaram. A guerra não acabou. O diabo ainda está solto. Nós estamos vivos. Então o que precisamos é esse fortalecimento interior. É a construção de uma bagagem dentro de nós, em nosso espírito, que vamos alimentando, porque não podemos deixar também de alimentar através da nossa vida devocional, da nossa comunhão constante com Deus, daí a importância da oração, do jejum, das disciplinas espirituais, para manter o equilíbrio e nunca mais ser vítimas daquilo que no passado nos escravizou. Conquistando a mente, as emoções, a vontade, aprendendo a perdoar a todos, libertos completamente das raízes de rejeição, sabendo que somos amados, libertos completamente das raízes de amargura, tendo um coração livre, perdoador, que a todos ama. Mas também livres das cadeias, das raízes, do orgulho, alimentando a cada dia a humildade de Cristo. Livres da soberba, livres da rebelião, desenvolvendo a cada dia um coração submisso, que busca obedecer a cada nova luz que recebe. E livres das cadeias do oculto, tanto das influências que vieram do passado, dos nossos antepassados, quanto dos nossos envolvimentos pessoais, e também precavidos, para não sermos vítimas no futuro destas influências, permanecendo livres. Então, quem está aqui pode ficar de pé. Uma oração curta. Na próxima, teremos um tempo longo, maior, bem maior, lidando com estas coisas. Leia, por favor, a oração com convicção. Deus Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, venho à tua sala do trono para peticionar e confessar meus pecados contra ti, o que deu direito legal a Satanás de executar o juízo contra mim. Eu me arrependo e renuncio por mim e por minhas gerações anteriores, em ambos os lados da minha família, de volta a Adão e Eva, por envolvimento com religiões falsas, ocultismo, bruxaria, nova era, medicina da nova era, agenda da nova ordem mundial, feitiçaria, feitiços, rituais, sacrifícios, qualquer tipo de pacto, juramentos, contratos, idolatria, busca de informações, conhecimento, cura, conforto, identidade ou poder de quaisquer práticas ou fontes ocultas.
Se algum dos meus ancestrais foi envolvido, peço-te que eu seja liberado das maldições que vieram sobre mim e meus descendentes. Peço isso em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Você sozinho, evidentemente, precisa renunciar. Eu renuncio e me arrependo. Leia. Eu me renuncio e me arrependo de participar de alguma destas práticas, organizações. Peço-te, Pai, para me perdoar e restaurar em nome de Jesus. Deus Pai, confesso a iniquidade de meus ancestrais, por sua participação em modalidades ocultas. Você sozinho com Deus pode realmente vir ao passado e citar. Não vamos aqui citar inúmeras coisas, mas os termos que usamos gerais, pactos, consagrações feitas por mim ou pelos meus antepassados. Pai querido, nesta hora nós queremos aplicar o sangue do Cordeiro a cada um dos ouvintes da Tua palavra. Que o Teu doce Espírito ative a memória. E ao mesmo tempo veio o revestimento e a proteção. Proibimos toda e qualquer retaliação do inimigo, toda e qualquer interferência. E rogamos a assistência e a presença do Teu Espírito, para que todos sejam totalmente livres. Em nome de Jesus Cristo, que todo mal caia por terra, toda cadeia seja quebrada, todos os pactos sejam anulados. Em nome de Jesus, dispõe cada coração à obediência. E que a fé em Cristo Jesus se aprofunde. Diga: Senhor Jesus, confesso que és o único Senhor da minha vida. Eu renuncio a tudo que é conhecido e desconhecido, que me ligou ao reino das trevas, seja por práticas pessoais, ou dos meus pais, ou os meus ancestrais, até a terceira e quarta geração. Eu aplico o sangue do Cordeiro a mim mesmo. Eu me declaro livre. Eu proclamo que sou tua propriedade, que rejeito terminantemente todo envolvimento com qualquer forma de ocultismo, de idolatria. Sela a minha mente, minhas emoções, minha vontade com o sangue do Cordeiro imolado e protege-me de toda a força do maligno. E darei somente a Ti a glória e a honra. Que a Vé te abençoe e te guarde. Que a Vé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E a Vé sobre ti levante o seu maravilhoso rosto e te dê o seu shalom, shalom. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Então, se o Filho o liberta, a liberta, você é verdadeiramente livre. Viva nessa liberdade e ande na luz.